Ninguém percebeu exatamente quando começou. Não houve um alarme mundial. Nenhuma sirene tocou. Nenhum dia foi marcado no calendário como o início do fim. A Terra apenas começou a respirar com dificuldade. No começo, os sinais eram pequenos demais para realmente incomodar. Um verão um pouco mais quente que o normal. Uma chuva que demorava um pouco mais para chegar. Um rio que, se você olhasse bem, já não tinha o mesmo brilho de antes. As pessoas diziam o que sempre dizem: o tempo é assim mesmo, a natureza se ajusta, o planeta é forte. E ele era, sem dúvida, durante milhões e milhões de anos ele resistiu a eras glaciais, a erupções vulcânicas que cobriram o céu, a impactos de asteroides, a mudanças que pareciam impossíveis de superar. Mas ele nunca, em toda a sua longa história, tinha enfrentado algo tão perigoso e tão persistente quanto a indiferença humana. E foi essa indiferença que começou a cobrar seu preço. De forma silenciosa, mas implacável. As florestas, os pulmões do mundo, começaram a cair, uma a uma. Árvores que levaram séculos para crescer, que abrigavam ecossistemas inteiros, tombavam em questão de minutos. No lugar do verde vibrante, surgiam apenas cinzas, estradas de terra batida e a fumaça constante das queimadas. O ar, aos poucos, ficava mais pesado, mais denso. Mas quem parava para respirar fundo o suficiente para perceber? A vida moderna é corrida, não há tempo para isso. Os oceanos, berços da vida, começaram a engolir o próprio lixo que recebiam de nós. Uma ironia trágica. Peixes, tartarugas e baleias passaram a nadar entre sacolas plásticas, garrafas e redes de pesca abandonadas. Os corais, aquelas cidades submarinas cheias de cor e vida, começaram a perder sua cor, a ficar brancos, como se o próprio mar estivesse desbotando, perdendo a alma aos poucos. Mesmo assim, os navios cargueiros continuavam a cruzar os mares, gigantes de metal carregados de promessas de lucro, deixando um rastro invisível de poluição. O planeta, à sua maneira, tentava avisar. Ele gritava em silêncio. Primeiro vieram as secas prolongadas, que queimaram plantações inteiras, deixando o solo rachado e estéril. Famílias perderam tudo. Depois, como um pêndulo descontrolado, vieram as chuvas intensas. Tempestades que pareciam nunca ter fim, destruindo cidades em poucas horas, arrastando casas, sonhos e vidas. Os furacões ganharam uma força assustadora. Os incêndios florestais ganharam uma velocidade nunca antes vista. E o calor passou a ser insuportável em lugares onde, até pouco tempo atrás, as pessoas dormiam com cobertores grossos no inverno. Mas o mundo, o nosso mundo, seguia apressado demais para escutar. Havia sempre uma desculpa, uma justificativa. Era um fenômeno natural. Era um ciclo. Era o progresso, e o progresso tem seu preço. Continuávamos correndo, produzindo, consumindo, como se não houvesse amanhã, ignorando o fato de que, talvez, realmente não houvesse. Enquanto tudo isso acontecia, uma nova geração crescia. Crianças que nunca viram um rio verdadeiramente limpo, que só conheciam a água de garrafa. Crianças que aprenderam sobre animais incríveis como o Tiger da Tasmânia ou o Rinoceronte Nigrodust em livros de história natural, como se fossem dinossauros. E não criaturas que compartilhamos o planeta até ontem. Crianças que, nos seus desenhos, pintavam o sol de óculos escuros e com uma cara de bravo. Porque o calor sufocante já era parte normal da sua infância, e essas crianças, com a honestidade brutal que só elas têm, começaram a fazer perguntas difíceis. Perguntas que deixavam os adultos sem jeito. Pai, por que o céu está sempre cinza? Mãe, por que não podemos brincar lá fora hoje de novo? E a mais devastadora de todas. Por que o nosso planeta está ficando doente? Os adultos, nós, não sabíamos o que responder. Talvez porque a verdade fosse simples demais, e ao mesmo tempo, dolorosa demais para admitir. Não foi um desastre natural que causou tudo isso. Não foi um evento cósmico. Foi a soma de bilhões de pequenas escolhas, repetidas todos os dias por todos nós. Foi aquele lixo jogado pela janela do carro. Aquela luz acesa num quarto vazio. Aquela árvore derrubada em nome da pressa e da conveniência. E acima de tudo, foi a frase mais perigosa que a humanidade já inventou. Isso não é problema meu. Até que um dia, o planeta parou. Não literalmente, claro. O mundo não parou de girar, mas simbolicamente, algo fundamental parou. O vento já não soprava com a mesma leveza de antes. As estações do ano se confundiam. Um inverno que parecia verão, uma primavera silenciosa. O equilíbrio delicado, que levou bilhões de anos para ser construído, havia sido quebrado. E foi aí, nesse ponto de inflexão, nesse momento de crise, que algo finalmente mudou. Não nos céus,
mas dentro das pessoas. A ficha começou a cair. As pessoas começaram a perceber de forma visceral que não existe um depois mágico. Não haveria outra arca de Noé para nos salvar. Não existe outro lugar para fugir, não há um planeta reserva nos esperando, nem uma segunda chance garantida no manual. A Terra, coitada, não estava pedindo para ser salva. Ela já se salvou de coisas piores. Ela estava, na verdade, nos avisando que, se não mudássemos, ela não conseguiria nos salvar. Nós é que estávamos em perigo. E foi nesse momento de clareza dolorosa que pequenas atitudes, como sementes em solo fértil, começaram a nascer. Alguém em algum lugar decidiu plantar uma árvore no seu quintal. Outra pessoa decidiu que não precisava de tanto e começou a reduzir seu consumo. Uma pequena comunidade se uniu para limpar o rio que cortava sua cidade. Uma escola começou a ensinar às crianças que progresso de verdade não significa destruição, mas sim harmonia. Não foi rápido, não foi fácil e com certeza não foi perfeito. Houve retrocessos, discussões, dificuldades, mas foi real. Foi um movimento orgânico, vindo de baixo para cima. Porque a verdadeira esperança não nasce de grandes discursos de políticos em conferências distantes. Ela nasce de ações simples, repetidas dia após dia, por pessoas comuns. E aos poucos, muito aos poucos, o verde começou a reconquistar seu espaço. O ar, em alguns lugares, tornou-se um pouco mais leve, mais respirável, e o silêncio, aquele silêncio assustador que parecia um aviso de morte, começou a se transformar. Deixou de ser um aviso para se tornar um espaço para o recomeço. O som dos pássaros voltando, o sussurro do vento em folhas novas, a terra ainda carrega cicatrizes. Algumas delas, provavelmente, jamais desaparecerão, mas toda cicatriz conta uma história. E a nossa, do nosso planeta, é a história de um mundo que quase perdeu a voz, e de uma humanidade que no último minuto finalmente decidiu escutar. Porque no fim das contas, a maior e mais importante mudança climática não acontece na atmosfera, nas correntes oceânicas ou nas calotas polares. Acontece dentro de nós. E o futuro, aquele que ainda respira, aquele que ainda tem uma chance, depende inteiramente do que fazemos hoje. Agora, obrigado por assistir. Se essa mensagem te tocou, compartilhe e faça parte dessa mudança. Até a próxima!